Em toda a nossa infância e de todas as crianças, o negócio mesmo é brincar com bonecos. E foram reconhecidos muitos bonecos pelo mundo afora. Vamos falar de Brasil, vamos falar de Fofão. O Fofão ficou conhecido nos anos 80, 1983 a 1986. Era retratado a face de um cãozinho ou algo parecido que as crianças ficavam loucas em verem. O Fofão era membro do Balão Mágico, fez muito sucesso na época, vindo logo os produtos como lancheiras, figurinhas, bombons e até mesmo o boneco do Fofão. O crescimento da fama do Fofão foi tão grande que ele até ganhou um programa na Rede Bandeirantes. Foi aí que a história carismática do boneco do Fofão começou a ficar sinistra. Foram encontrados dentro dos bonecos do Fofão uma espada, uma adaga ou algo parecido, algo pontiagudo que parecia ser uma faca. Em alguns tinha a faca e um pozinho vermelho dentro de um saco, perto do punhal. O boneco do Fofão tornou-se alvo de visão macabra, ou seja, o boneco do mal. Reza a lenda que o ator que fazia o boneco do Fofão tinha feito um pacto com Satanás em levar para todas as casas o boneco do Fofão. Outros falam que poderiam ser os fabricantes que queriam vender o boneco do Fofão. E para finalizar a maldição, o boneco deveria ser queimado para acabar de vez com a maldição. Seria verdade ou mentira? Mito ou realidade? Seria verdade ou mentira? Mito ou realidade? O cinema já criou muitos vilões e assassinos do nosso imaginário, mas o que mais mexe com a nossa sensibilidade são os bonecos, criaturas ou elementos que são criados para nossas brincadeiras na infância. Mas quando o boneco vira serial killer, ou seja, um matador, aí aparece o inesperado, o boneco do Joker, um boneco que é ultra perverso, que não gosta de ser chateado. Aí, sabe lá o que acontece. Aqui não diz. Você encontrou. Chuck é meu melhor amigo. Quer brincar? Não posso dormir com você essa noite? É só uma tempestade. E Jill vai subir daqui a pouco. Não esquece da Chuck. É só um boneco. Que mal poderia fazer, não é? Mas agora o cinema está investindo mesmo na história de Annabelle. A história conta que a boneca foi possuída por um demônio. É uma história verdadeiramente
emocionante. Você já conhece a Annabelle? Vocês vão conhecer o fantástico caso da boneca Annabelle, um dos casos mais violentos de interação entre o mal e objetos. Em 1970, uma senhora deu uma boneca de presente à sua filha chamada Donna, que fazia aniversário e era estudante de enfermagem e morava com outra amiga chamada Anne, que também era enfermeira. A boneca foi colocada em cima de sua cama como decoração. A boneca tinha sido dada pela sua mãe, mas as garotas notavam que existia algo de muito diferente na boneca, algo perturbador, como se fosse uma coisa estranha. As garotas notaram coisas estranhas na boneca. As garotas ficaram apavoradas com as incríveis situações em que a boneca se metia. A boneca movia-se de lugar, movimentos imperceptíveis, no momento como uma mudança de posição, mas com o tempo se tornou totalmente perceptível. Por várias vezes, Donna e Amy, quando voltavam para casa, encontravam a boneca em locais totalmente diferentes aonde elas deixavam. Às vezes, a boneca era encontrada no sofá, com as pernas e braços cruzados. Outras vezes, a boneca era encontrada encostada a uma cadeira na sala de jantar. Mas teve um dia que, quando ela chegou em casa, encontrou a boneca no quarto e o quarto estava trancado. A boneca Annabelle começou a ficar mais visada e as garotas começaram a ter medo, pois Annabelle não só se mexia, como também escrevia. Donna e Amy começaram a encontrar mensagens escritas de lápis em um papel que parecia um pergaminho, que dizia sempre "ajude-nos" e também "ajude-nos". A letra parecia de uma criança pequena. A parte mais assustadora de tudo era saber de onde vinha tudo isso. Uma certa noite, a garota chegou em casa e viu que a boneca tinha mudado de lugar novamente. Dessa vez, ela estava em sua cama. A garota achou típico da boneca, mas dessa vez foi bem diferente. A garota ficou em pânico quando inspecionou a boneca e viu que havia marcas de sangue em sua roupa, em suas mãos e no peito. Isso era totalmente anormal. Então chegou a hora de Donna e Amy procurarem aconselhamentos especializados. Contrataram um médium e a sessão foi realizada. A garota então foi apresentada aos espíritos de Annabelle. O médium contou a história de Annabelle. Annabelle era uma jovem que morava ali há muitos anos, bem antes que os apartamentos tivessem sido construídos. Foram os momentos mais felizes de sua vida. E naquele lugar onde foi construídos os apartamentos foi onde seu corpo foi encontrado sem vida. O espírito contou que se sentiu confortável com Donna e Amy e queria ficar com elas e ser amada. Sentindo compaixão pela boneca, Donna e Amy deu permissão para que a boneca ficasse com elas. Alguns dias, elas iam perceber que Annabelle não era o que parecia. Um amigo das duas, chamado Lou, nunca simpatizou com a boneca. Ele sempre falou que nunca tinha gostado de ver a presença da boneca, pois a boneca parecia ter algo bem diferente em seu olhar. Mas Donna acabou ficando com a boneca. Uma certa vez, o rapaz, a convite das duas garotas, dormiu na casa delas. Mas dessa vez o fato teria acontecido de forma bem diferente com ele. O rapaz dormiu e acordou com grandes e imensos pesadelos. Olhou para a casa toda, não viu ninguém, exceto Annabelle, que estava aos seus pés. Ela começou a deslizar lentamente sobre suas pernas e subiu até seu peito e parou. Em poucos segundos a boneca estava estrangulando o rapaz, que estava totalmente sem ar. No outro dia, o rapaz acordou meio que atordoado e sentiu algo diferente em seu peito. Eram como se fossem queimaduras, algo que irritasse muito seu peito. O peito do rapaz começou a sangrar. Ao abrir a camisa, descobriu 7 marcas que pareciam ser de garfos. 3 na vertical e 4 na horizontal, todas quentes. Mas, por incrível que pareça, as marcas de queimadura cicatrizaram rápido. O rapaz passou o fato para as duas moças, que contrataram a ajuda de um padre chamado Hagen, que veio acompanhado de uma outra personalidade maior da igreja, Padre Cook. Na ação de padres e bispos, eles tiveram a certeza que a boneca não estava possuída, e sim manipulada por uma presença desumana. Eles falaram que se passasse mais um dia, o espírito que estava na boneca ia se apossar de um ser humano. Por isso que a boneca se mexia, mudava de lugar, porque ela queria alguém que entendesse do assunto, alguém com que o espírito pudesse falar e dizer o que queria. Mas os padres e bispos viram que o espírito era bem maior do que eles imaginavam, e que tudo aquilo que estava acontecendo poderia machucar as pessoas ou alguém. E a marca que havia no peito do rapaz, feita pela boneca, era a marca da besta. Os padres tinham certeza que o espírito não tinha se apossado de nenhuma das pessoas ali, mas levaram a boneca para um lugar onde pudessem fazer o exorcismo.
No caminho de volta, que era um caminho tranquilo, parecia ser o pior caminho da vida deles. As curvas pareciam mais fechadas. Então, o padre desceu do carro e jogou água benta em cima da boneca. Foi assim que eles chegaram em casa com segurança. Logo quando chegou em casa, ele pegou a boneca e colocou em uma cadeira. E por várias vezes disse: "Você é apenas uma boneca, Annabelle." E jogou a boneca na cadeira. Com tudo isso, ele não sabia que naquele momento já corria perigo de vida. Um fato que o padre não poderia ter feito. Lauren pediu que o padre dirigisse cuidadosamente e quando chegasse em casa, ligasse para Lauren. Lauren previa uma tragédia para aquele jovem sacerdote. No caminho, o carro dos padres virou, ocasionando uma grande tragédia. Essas é uma das muitas histórias da boneca Annabelle. Hoje em dia, a boneca é guardada a 7 chaves por Lauren. Lauren fala que tem muito medo e sempre que entra no local, chama a presença de um padre para benzer o local. O local é de dar arrepios. A boneca fica sempre lá presa, desde o dia que foi levada para lá pelos padres. Aqui ela fica mais segura de tudo. Lauren fala que tem medo da boneca e ainda não sabe se a boneca tem alguma influência demoníaca, mas a boneca deixou um recado para os homens, que nenhum homem é mais forte que o Satanás. O local é como se fosse um cemitério, um museu, onde é concentrado muitas forças demoníacas. Muitos lugares também chamam a atenção de meninas com bonecas, histórias bizarras que acontecem pelo mundo afora. Você conhece a Ilha das Bonecas? Em meados de 1981, entre Xuxamil e a Cidade do México, nos traz uma história de uma menina que brincava próximo ao lago, que morreu afogada quando tentava resgatar sua boneca que havia caído no canal. Tempos depois de sua morte, os vizinhos começaram a ouvir um choro de criança toda noite, pedindo por a sua boneca. Era o espírito da garotinha que estava pedindo a boneca dela, na qual ela tinha morrido afogada por causa da boneca. Um dos vizinhos, chamado Júlio Santana Barreira, dizia ser perturbado pela garotinha constantemente. Todas as noites, a garotinha vinha em espírito, pedia a boneca para o Sr. Julian, que descobriu uma forma, uma maneira de afastar o espírito da garotinha de perto dele e de perto da casa de seus familiares. Como a garotinha gostava de bonecas, o velho homem resolveu pendurar bonecas por toda a margem do rio e até na sua casa. Outras pessoas que iam visitar o local levavam muitas bonecas para pendurá-las nas árvores. Foi assim que a ilha foi lotando de bonecas penduradas, algumas apavorantes, com a cara desfiguradas, destruídas com a ação da natureza, que tornam assim um local mais sombrio. Como se não bastasse uma triste história, Julian também morreu em 2001, com 80 anos, afogado no mesmo lago que a garotinha tinha morrido. Parece ironia do destino. Hoje em dia, o local se transformou na Ilha das Bonecas Mortas. Os turistas que ali vão visitar o local têm o prazer de conhecer a vastíssima coleção de bonecas em seus vários estágios de decomposição, inclusive a primeira boneca. Mas aqui no Ceará, você vai conhecer em primeira mão o Cemitério das Bonecas, lugar tenebroso, onde são jogados vários pedaços de bonecas. Dizem que a altas horas da noite o material começa a se mexer. Pode até ser ratos que fazem as bonecas se mexerem. Pedaços que estão ali durante anos, é meio complicado de entender. Bem, é com exclusividade que o programa Enio Carlos ele descobriu aqui em Fortaleza um local que é o Cemitério das Bonecas. É bem parecido com a Ilha das Bonecas, aquela ilha amaldiçoada, que as bonecas das crianças elas são postas lá na ilha. Mas aqui é diferente, são os pedaços das bonecas, o que as crianças tanto gostavam de brincar. O amor das crianças, eles na verdade vivem aqui. O que foi tanta alegria, hoje é tristeza. Elas são abandonadas, são pedaços de bonecas, elemento que fizeram um dia as crianças sorrirem, ó. Dormiram com as crianças, hoje em dia elas ficam aqui jogadas. Jogadas não, na verdade elas ficam todas juntas, né? Fazendo esse diferencial que existiu, né? Da alegria, da cama, da inocência das crianças. E hoje elas ficam aqui. Olha só que coisa linda esse daqui. Mas infelizmente ele está aqui.
E aqui virou o cemitério das bonecas, onde nada mais é aproveitado, né? Um pedaço do sentimento de cada criança ficou aqui. Algumas pessoas têm medo de passar por perto. Outras falam que parece que os pedaços estão vivos e olhando para elas. É assustador. Seriam as bonecas procurando seus verdadeiros e antigos donos? Você acredita nisso? A cada momento tem alguém olhando para a senhora. A senhora já viu, ou já assim, imaginou que alguma boneca estivesse olhando para a senhora teve medo? Tive, eu já vi. Não sei se é porque fica pilha dentro, né? A gente passa aqui tarde da noite, aí eu vejo a boneca acendendo, né? A ver o peito acendendo, aí dá a impressão que ela está olhando pra gente. Olha, eu escuto, tem amiga minha que mora no interior, que vem às vezes passar final de semana, ou final de semana não, porque todo mês ela vem aqui, né? Por sinal, hoje era para ela ter chegado, né? Ela não dorme aqui em casa não passa aqui, só passa pelo corredor. Ela não dorme de luz apagada, só tem que deixar a luz a noite todinha acesa. É aqui que elas ficam. Gente, é uma sensação tão... Sinto dor no coração quando você... Parece que você vê um monte de gente chorando, um bocado de gente sofrendo aqui. Agora, vamos entrar aqui devagarzinho. Eu estou com um pouco de medo. Mas eu tenho que fazer porque meu trabalho é esse mesmo aqui. É como se fosse um purgatório das bonecas aqui em Fortaleza. É um lugar que você não imagina que existe, mas aqui é que as pessoas que moram aqui vizinho, desse prédio aqui vizinho, escutam, às vezes até choro. As bonecas, elas se movem, se mexem na verdade, porque existe pilha nas bonecas, né? Então você escuta tudo, um monte de coisa de conotação infantil, né? Como choro de criança, tudo aqui, que aqui é o cemitério das bonecas, justamente aqui que os pedaços das bonecas os elementos que tanto fizeram as crianças se divertirem e brincar, né? Hoje em dia elas estão todas jogadas. Aqui é um momento de tristeza muito grande, mas é a realidade. Vocês conhecerem em primeira mão aqui no programa Enio Carlos, o cemitério das bonecas.